Por favor, eu não posso morrer de novo. A gente não conseguiu, não é? Não. Então a gente tem que tentar de novo. Subindo a velha estrada, tem um lugar abandonado há anos, parado no tempo, meio estranho. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Boas-vindas ao Perdidos na Estante, o podcast onde a literatura encontra as telas e, às vezes, o game também encontra as telas. Eu sou a Domênica e eu não estou sozinha aqui e trago vozes já conhecidas e vozes inéditas neste episódio, porém espero que vozes conhecidas por você, porque Cal Cruz está aqui novamente conosco, diretamente do Terror Sem Medo, e ela não está só, ela trouxe o Fábio também. Tudo bem, Cal? Tudo ótimo, e tô muito feliz de estar aqui de novo com você, agora no meio do ano, né? Porque antes a gente gravou no final do ano, agora tá no meio, olha aí, gostoso. E você, Fábio, bem-vindo! Ó, pega aí um café, um chá, um refri, uma água, fica à vontade, amigo, a casa é sua. Valeu, já tô aqui tomando uma aguinha, já terminei de comer até a minha maçã. Ó, saudável ele. Pra ficar com e também pra ficar com a voz mais aveludada, né? E, pô, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. É a terceira vez nesses últimos tempos que eu vou falar desse filme. Sério, gente? Olha só. Ó, provando que Until Dawn é a cara de vocês, que é o nosso tema de hoje. Aqui no Brasil, pessoa maravilhosa que nos ouve, ele foi lançado com um subtítulo horroroso, o que torna ele melhor ainda, que é Noite de Terror. Ele é baseado no jogo de mesmo nome, Until Dawn, que tá disponível na PlayStation. Então, bora falar do filme, mas antes, aquele momento gostosinho. Bora pro momento do vídeo. Fábio, você que tá chegando aqui pela primeira vez e que já falou sobre esse filme, não uma, mas duas vezes, você vai falar pela terceira vez? Quem que você vai beijar hoje, Fábio? Hoje eu vou beijar a Cal, porque a gente tá fazendo 9 anos juntos nessa exata data. Olha aí, gente, parabéns! Que coisa mais linda. Você me dá licença que eu vou beijar a Cal também, porque eu gosto muito dela. Beijo, Cal. Então é beijo triplo, vai. Aquelas, né? Já vira putaria, né? A amizade, né? É uma coisa bonita, né, gente? Amizade, né, gente? Ai, que coisa linda. Bom, a Cal tá falando de beijo triplo, porque ela é dessa, ela é jovem. Meu Deus do céu, né? Super jovem, super quase 40 nas costas aí. Beijo triplo é coisa de jovem, Cal. Eu não faço as coisas muito muito coisa de jovem, gente. Inclusive, ontem foi aniversário da Cal. Ontem, é verdade. Eu já recebi parabéns da Domênica. Mas vai receber de novo. Parabéns, Cal. Parabéns, obrigada. Obrigada. E além desse beijo triplo, você quer beijar mais alguém, Cal? Ai, gente, que vergonha. Eu não sou dessas do beijo triplo, não, viu? Mas, olha, vou retribuir o beijo e vou beijar o Fábio hoje também, porque a gente tá fazendo 9 anos de relacionamento, né? E vou beijar também nossas gatinhas, nossas filhas, que são fruto desse relacionamento de 9 anos. Exatamente. Uma, inclusive, tá deitada aqui na nossa frente. Exatamente. Né? Então a gente tá, beijando ela. Beijadas. Fisicamente. Ai, que legal, que legal. Eu vou embalar aqui também, então vou mandar um beijo pro Paçoca, que tá aqui deitado no chão, no gelado, gente, assim, numa cobertinha, porque ele tá grudinho da mamãe hoje, sabe? Nossa, ele
acreditar que se ele pudesse, ele morava dentro de mim hoje. Onde eu vou, ele vai. Tá frio, né? E eles gostam de ficar no colo. O Farofa tá lá com o pai dele, que tá jogando RPG. Agora o Paçoca quer sair só porque eu falei. Mas enfim, não vai sair não, Paçoca. É timidez. Ficou tímido, entendeu? Não tá acostumada a ser falado num podcast. Mas eu também tenho outros beijos aqui. Eu vou mandar um beijo, primeiramente, pra galera do Guaxa Encontro, que a gente teve um Guaxa Encontro maravilhoso no feriado de Corpus Christi. Foi muito bom poder ver as pessoas, abraçar as pessoas, jogar jogos divertidos, conversar bastante. Foi incrível, vocês são maravilhosos. Entre essas pessoas, tem 3 pessoas que comentaram aqui nos últimos episódios, que foi a Rafa, que ela deixou um comentário lá pro maravilhoso Miss Maisel, falando que ela gostou muito do episódio, adorou revisitar a série com a gente, que é uma baita de uma série, uma senhora de uma série, segundo palavras dela, e que o episódio ajudou ela a lembrar de algumas coisas, né? Então, Rafa, um beijo pra você, adorei te reencontrar. A Sara Barbosa, que tá gravando com a gente lá os especiais de John Wick, ela cedeu o espaço dela pra eu poder gravar sobre o Wingspan, que foi o episódio 338, e depois também ela falou que ficou muito curiosa pra assistir o documentário, adorou o episódio, então um beijo, Sarinha, obrigada de novo por ter aberto a vaga. E o querido do Rodrigo Figueiredo, que tá comentando bastante aqui no Perdidos, eu adoro porque ele fala que ele se sente no sofá ouvindo a gente, que ele gosta de estar na sala com a gente, e isso é um carinho muito especial. E ele também deixou um comentário legal lá no Amanhecer na Colheita, que ele gostou muito da participação da Regiane Vinarski, que é a tradutora do livro. Então, ouçam esses episódios, gente, porque eles são muito legais. Eu acho que tem bastante coisa, né, pra gente falar dessas obras ainda. Acho que beijos estão dados. Antes da gente fechar essa sessão de beijos, é bom dizer que filmes de terror é bom assistir com seus pets, mas eles não podem assistir porque senão eles ficam com medo. É o que Farofa e Paçoca me falam. Mas eu não posso pôr um filme que eles ficam olhando pra tela, né? Então é uma relação meio tóxica. Então... É difícil. Aqui é a mesma coisa. Imaginei. As gatas são de tela também. Foram criadas com telas. É isso. Pets com telas, né? Vem aí. Uma nova geração. O filme Until Dawn, Noite de Terror, é uma adaptação do videogame de mesmo nome lançado pela PlayStation, lançado em 24 de abril de 2025. O filme custou 15 milhões de dólares e só se pagou até sair dos cinemas. Atualmente ele está disponível para aluguel e compra nos streamings. O filme é um spin-off de terror do jogo, trazendo uma possível história que antecede aos acontecimentos nos quais os jogadores são envolvidos. Foi uma boa tentativa, mas o filme não atingiu ao grande público. Mesmo assim, é bem divertido. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre o filme Until Dawn, Noite de Terror, que está disponível para você assistir aí nos principais streamings. E também está disponível aí por outros meios, dos quais nós não vamos falar aqui, mas eles existem, né? Vocês são inteligentes, descubram aí como é que se faz. E sobre o que é esse filme? Esse filme é o seguinte, gente. Após um ano do desaparecimento de Melanie, um grupo de 5 amigos, liderado por sua irmã Clover, vai até um vale remoto onde ela desapareceu. O que eles querem é buscar respostas para o desaparecimento dessa amiga deles. Quando eles chegam lá, próximo a esse vale, algumas coisas estranhas começam a acontecer. Para começar, começa uma chuva do nada, muito intensa, e conforme eles vão andando com o carro, eles chegam numa espécie de clareira, onde a chuva não os pega. E ali tem uma casa, que é uma espécie de um hotel antigo. Quando eles entram nesse hotel, eles percebem que há muito tempo aquele lugar não é visitado por ninguém. Entre essas personagens existe a Nina. E a Nina, muito fanfarrona, decide escrever o seu nome no livro de registros desse hotel. Enquanto Megan, que é a sensitiva do grupo, começa a perceber uma energia muito negativa no lugar. Enquanto isso, o Max e o Abe exploram um pouquinho o lugar. O Abe chega até a descobrir uma sala onde embaixo de cartazes tem alguns cartazes de pessoas desaparecidas, como se eles tivessem sido escondidos debaixo de outros
outros cartazes de propagandas e coisas assim. Isso deixa ele bastante assustado. E é nesse momento que o bicho pega lá dentro, porque eles percebem que eles estão presos neste lugar e que tem um serial killer, no melhor estilo serial killer de filmes de terror, aquele cara super invencível, que vai caçar eles e vai matá-los. E sim, os 5 são mortos. Mas qual que é a pegada do Until Dawn? Eles têm que sobreviver a uma noite pra sair desse looping. Senão eles nunca mais vão sair desse lugar. E eles vão ficar presos lá para sempre. Então, para sair desse vale, é isso. Eles têm que sobreviver Until Dawn, que é o nome do jogo e o nome do filme. Esse episódio vai ter spoiler, gente, então já adianto pra vocês, spoiler pelo menos garantidos do filme. E se vai ter do jogo vai depender da resposta aqui dos meus convidados. Vocês jogaram o jogo já? Eu ainda não joguei. Joguei. E você, Fábio? Eu joguei só pelo YouTube. Ah, você assistiu a gameplay. Você assistiu passivamente? Sim, passivamente, só pra poder, como eu já comentei, né, a terceira vez que eu tô falando desse filme, porque a gente foi convidado para participar de um outro episódio, de um outro podcast, inclusive um podcast internacional. E aí a gente, como eu nunca tinha tido contato com o jogo, eu preferi dar uma assistidinha, pelo menos pra conhecer alguma coisa. E o que você achou, Fábio, da gameplay? Você gostou? Eu achei legal. Eu não assisti tudo, não foi até o final porque é bem longo, né? Eu queria só saber alguns pontos ali pra ver o que convergia com o filme. Acho que eles só compartilham um personagem. Inicialmente compartilhariam 2, mas acho que isso foi esquecido depois na produção. Mas eu achei interessante, cara. Ele é um tipo de jogo que eu vou ser bem sincero que não me agrada muito, porque ele é um filme interativo. Então você tem que assistir demais e jogar de menos. Eu já gosto mais de jogar. Então, ao agrado do Fábio Gamer, não. Mas pra assistir é legal. Eu tava pensando nisso, porque até então eu não conhecia o jogo mesmo, assim, sabe? Eu nem tinha assistido nenhuma gameplay, nem nada. Mas, você falando sobre assistir mais do que jogar, eu gosto de jogar também, né? Não gosto tanto de assistir, tudo dependendo do jogo. Eu não tenho paciência pra essas cenas, né? De jogo, tudo. Mas tem uns jogos que eu acabo assistindo muito mais, vendo todas as cenas, né? A cena inteira. Tem até um jogo que a gente joga, né? De entrega e tudo, que tem umas historinhas, e eu gosto de ver tudo ali acontecendo, os diálogos todos, apesar de não ter conexão nenhuma dica pra o que vai fazer e tal, mas eu gosto de ver a história ali, sabe? Trabalharam pra isso, então eu vou assistir. Mas no caso, né? Mas aí, sabendo que é meio que um filme com jogo ali, com intervalos de jogos, eu acho que, assim, é um jogo que eu acho que eu jogaria, assim, eu acho que eu iria gostar. Eu fiquei a fim de jogar sem saber que era desse jeito, depois de assistir o filme. Esse era um ponto que eu queria levantar com vocês. Se assistiu o filme, deu vontade de jogar, né? A Cal disse que sim, o Fábio já adiantou que, como ele assistiu a gameplay, então ele ficou curioso com o jogo, né? Mas, vendo a gameplay, percebeu que a jogabilidade não é a sua parada. Eu li o enredo só do jogo. É interessante você me falar isso, Fábio, porque essa é uma informação que não tinha, né? Onde eu pesquisei. E faz sentido, mas o que eu vi ali no enredo é que o filme, ele é bem diferente da história do jogo, né? É quase como se fosse uma expansão do universo, talvez, do Until Dawn, né? Quase como se fosse assim um Until Dawn 2, que o pessoal tá querendo há anos e a PlayStation não faz. Sim, acho que ele é mais até um Until Dawn 0, porque como eu não sabia do final, os nossos amigos lusitanos lá onde a gente gravou o episódio falaram que o final do filme conecta com o início do jogo. Olha aí, que interessante. Assim, conecta mais ou menos, porque ele termina num lugar nevando, que é onde acontece o jogo. A ceninha pós-crédito ali. Não é nem pós-crédito, né? É pré-crédito, na verdade. É pré-crédito, né? É tipo epílogo, né? Epílogo. Isso, epílogo. Interessante, legal. E é bom saber disso, porque
por quê? Porque eu acho que pra quem jogou o jogo e vai pro filme esperando uma adaptação fiel, vai se decepcionar muito. E tem muita coisa que a história do jogo, eu acho que complementa no jogo, que no filme não é explicado, né? Apesar de ter lá uma explicação, né, da origem do Wendigo e tudo mais, o jogo ele coloca outros motivos pelo qual eles existem, que não são os mesmos motivos pelo qual tá no filme, sabe? Então, eu acho que pode ser uma obra complementar bem interessante. Mas isso que você falou de talvez ele ser um Until Dawn Zero, bate muito bem. Bate muito bem. Eu gosto disso. Então. E ele tem uma coisa, o filme ele tem uma coisa que é explicada em texto, que no jogo é o contrário. Por exemplo, lá no final, que é até um texto expositivo no filme, né? Os diálogos expositivos. O psicólogo, né, que cuida de todo aquele lugar no filme, ele fala que eles confrontam todos os medos deles, né? E aí por isso que tem um monte de coisas diferentes que acontecem, tem perseguidor, tem bruxa, tem o Wendigo, tem gente que tem a água que explode, que é uma cena engraçada. Nossa, maravilhoso. Mas isso é falado no jogo, né? Porque eu gostaria de descobrir isso no filme. Que até quando acontece no filme, eu falei pra cá, eu falei, cara, essa informação, foda-se pra mim, sabe? Passou. Se não falasse, não ia adiantar, mudar nada no filme. É verdade. Seria uma surpresa da mesma forma, né? A gente não ia entender muito bem que seriam medos deles e tal, mas a forma que tá acontecendo é incrível, porque você sabe que é um filme baseado no jogo, você sabe que aquilo lá é tudo fantástico, não chove naquele espaço, ou seja, qualquer coisa que acontecesse ali, eu não iria questionar. Sim. Mas eu acho que tem um ponto interessante nessa cena, né? Porque o Dr. Hill, ele tá conversando com a Clover nesse momento. Porque é ela que deixa os amigos, ela fala, eu vou resolver isso, porque é a 13ª noite, que é o máximo, né? Das noites que as pessoas conseguiram ficar naquele lugar, né? Nesse looping, até elas se transformarem nos Wendigos e serem dominados pela noite, né? Passam a fazer parte da noite, como eles colocam no filme. E aí, naquela cena, sem saber que isso também está no jogo, por um momento eu fiquei pensando, isso é real? Ou isso pode ser uma grande interpretação da cabeça da Clover, sabe? Porque ele diz com todas as letras pra ela, né? Olha, você é uma paciente muito interessante. E claro, que ali paciente pra ele são todas as pessoas que estão dentro daquele lugar. Sim. Isso já tinha sido mostrado antes. E aí ele tem uma ficha de todo mundo, sabe? E ele fala pra ela, olha, tudo isso é você que tá fazendo, né? O serial killer é o primeiro susto, é o primeiro medo que as pessoas têm. Só que se não tiver um elemento surpresa no medo, ninguém vai ter medo. Então é você que tá fazendo isso. São vocês que estão criando essas situações pelas quais vocês estão passando. E ela ainda fala verbalmente pra ele, você tá me falando que tudo isso tá na minha cabeça? Né? E ele desvia o assunto, enfim, continua naquele discurso dele maravilhoso até ele explodir. Literalmente, né? E naquele momento, assim, foi o momento que eu olhei e falei, cara, né, assim, implantaram uma ideia, assim, perfeita pra tempos de rede social onde vai chover, né, imagina o vídeo no TikTok falando tudo aquilo era interpretação, né, sei lá, de pessoas numa clínica psiquiátrica, sabe, num tratamento de tortura, alguma coisa assim, né, dá muito pra imaginar uns conteúdos nesse sentido, mas aquele momento me pegou, tá, aquele momento me pegou demais, e saber que tá também no jogo é interessante, embora no jogo a origem dos Wendigo, e eu fiquei pensando nisso depois, se ficou claro no filme, né? Quando acontece o acidente na mina, que as pessoas morrem, lá as 1.100 pessoas, algumas daquelas pessoas passam a comer os corpos, né? Pra sobreviver. E por isso eles se transformam nos Wendigos. No filme, mostra que ele tá com aquele cara preso naquela sala e o cara tá falando pra ele, eu não aguento mais ficar morrendo e voltando. Então a gente vê o cara perdendo a sanidade, tal qual os personagens também começam a perder partes, né, da sua humanidade, né? O cabelo começa a cair, começa a nascer um dente não sei o quê, começa a nascer aqueles ossos estranhos na coluna, né, e tal. Então,
Então, eu olhei e falei, olha, eu percebo uma diferença aí, e tem o lance também do sobrenatural, que é muito forte nesse filme, né? Que não tem explicação de nada, simplesmente no filme tá lá, tipo, esse lugar é sobrenatural, ponto, e é isso aí, você caiu aqui e azar é seu, né? Então, faltou muita explicação no filme, né? Quanto por que naquele lugar, tipo, não chove em volta, mas não chove no lugar. Sim. Tipo, no filme, eu achei a questão da cidade ter sido soterrada e ficar muito en passant, assim, não foi, né, sei lá, tem uma explicação, mas por que depois tudo, como é que as coisas subiram em volta subiram em cima da cidade, assim, né, e essa parada dele ter a ficha de todo mundo, não sei, assim, sabe? Eu não achei o filme ruim, eu gostei do filme, acho que ele poderia ter sido melhor, mas ele é muito divertido, isso é inegável. Ele é. Mas ele é muito aberto, assim, sabe, a interpretações, e tem uma coisa que eu acho, não sei se a Cal concorda comigo, você também, talvez, ele é muito feito pra quem jogou, cara. Então, isso que eu ia comentar, porque ele realmente, ele já lança a história e assim, eu fui aceitando porque eu pensei, é sobrenatural, e sobrenatural a gente não questiona, simplesmente tem ali e tal, não chove no lugar, beleza, aceitei, você vai reviver sempre ali, vão aparecer coisas do nada, vai aparecer uma casa do nada em que tem uma bruxa ali e vai te pegar, tá tudo bem, porque é sobrenatural, beleza. O que eu achei interessante no filme é o continuismo ali de a cada vida que eles voltam, tem a casa da bruxa, aí tem o moinho, aí tem várias outras casinhas ali e tal, e isso é mostrado pra gente e as coisas continuam acontecendo, sabe? Então você olha e pensa, gente, eu achei interessante isso, assim, acabar o filme e ter uma comunidade ali toda formada depois dessas 13 vidas que eles viveram. Não sei como que acontece se uma nova pessoa chegar lá, por exemplo, sabe? Porque tem gente que fica... vai ficar do zero, porque talvez isso é muito videogame, né? Pois é, sim. Aí eu acho interessante. E pra gente que não jogou o jogo, eu acho que essa explicação sobre ele ser um psiquiatra que tá num hospital cuidando desses pacientes, né? Lidando com esses pacientes. E tudo isso ser da cabeça da Clover, por exemplo, né? Colocou todo mundo em apuros, teoricamente. Mas só na cabeça dela, ninguém tá vivendo apuros. Faz total sentido, porque a gente tá na cabeça dela e não tem que fazer sentido, sabe? Então eu achei interessante isso, assim, sabe? Eu achei interessante esse continuismo por conta de um jogo que pra quem jogou deve ser legal, deve ser interessante. Pra gente que tem esse pensamento um pouco de jogo, é legal você ver isso também, aquilo ser mantido, simplesmente não sumir, de repente uma casa ou outra, porque eu fiquei muito prestando atenção depois, sabe? Quando eu vi que subiu um moinho e tinha uma casa da bruxa, um moinho. Quando eu vi que subiu mais outra casinha, eu comecei a prestar atenção pra ver se não ia sumir alguma coisa ali, sabe? Aí é isso. Então eu achei legal. E essa explicação, eu acho que do hospital psiquiátrico é interessante pra que a gente volte e pense, ah, tá, então é por isso, sabe? Que tá acontecendo tudo isso. O meu problema foi ser falado, porque eu acho muito expositivo. Podia ter tido pistas, né, pra gente. Porque se não tivesse nada explicado também, pra mim seria algo do jogo e, assim, é um filme um pouco incompleto, porque eu não joguei, mas se eu tivesse jogado, seria um filme redondinho ali que eu ia saber o que é o que e tal. É tipo aquela assim, você não entendeu até aqui? Vou te explicar. Só que assim, eu não entendi realmente porque você não me deu nenhuma pista pra entender. Verdade, é verdade. E o não ter pista parecia ser premissa do filme, né? Quando a noite cai, o medo ganha forma na escuridão. A morte reinicia a noite, onde novos horrores estão esperando. Cara, eu tô pensando muito o que vocês estão falando. Primeiro porque eu acho que o filme ele tem que funcionar sozinho e não pra quem jogou o jogo,
tá? Eu também O acho jogo isso. o jogo funciona pra quem joga o jogo, o filme tem que funcionar pra quem tá assistindo o filme, né? E a parte do sobrenatural, ela me pegou porque quando eu assisti o trailer, e aí também eu fui filhote, porque no trailer tem algumas cenas de sobrenatural, né? Uhum. Mas na minha cabeça ia ser um slasher que ia tá correndo atrás deles. Eu achei que era isso, eu achei que eles iam continuar sendo mortos todas as noites pelo mesmo cara. E de fato, o primeiro cara que aparece é o slasher, ele é extremamente forte, né? E aí tem uma coisa interessante se a gente for pensar nessa própria narrativa do que o filme coloca, que é, cara, vamos tentar interpretar, vamos lá, eles estão num lugar onde chove tudo em volta, menos ali. Por quê? Porque eles têm que ficar ali, pra eles não ficarem molhados, pra eles não saírem. Então eles têm que entrar naquele hotel, né? Então aquele hotel tem que ser algo seguro pra eles. Tem um lance que não é explicado, né? E aqui eu falei hotel, mas ele não é bem um hotel, ele é um centro de recepção, né? O que eu acho que abre mais uma chance aí, aumenta a possibilidade da gente poder entender esse filme como uma possível, sim, enfim, forma como a Clover tá lidando com a morte por suicídio da irmã dela, por exemplo, né? É uma possibilidade interpretativa pra essa história. Não tá no filme, é o que o filme me permite interpretar com aquilo que ele me deu. E aí faria sentido se a gente for parar pra pensar o que tá lá dentro. Acho que isso talvez acabe com a graça do filme? Depende do que você gosta no filme, né? Aí é muito pessoal. Só que dentro da própria narrativa, quanto mais eles entendem o que está acontecendo, mais fortes e conscientes eles vão ficando e mais coisas vão aparecendo naquele lugar. Então, eu acho maravilhoso, por exemplo, o filme começa, todos eles morrem, são mortes muito gráficas, muito violentas. Bastante. Né? Isso Extremamente. é uma coisa, assim, o filme tem uma pegada de uns momentos gore bem pesados. Sim. E aí tem lá, sei lá, aquele serial killer que a gente não sabe o nome dele. Pô, ele pega a Meg pelo pé e taca ela na parede. Por quê? Porque ele é muito forte. As pessoas batem nele, ele nem percebe. Ele não sente. Ele é gigante, né? Ele é indestrutível. Ele é esse primeiro contato. Aí eles voltam totalmente assustados. E aí é muito legal porque eles voltam também com marcas da morte deles. Isso Sim, é foda eu achei também. interessante isso, que é muito jogo Isso também, é muito né? jogo também, é verdade. né? Eu achei interessante. Depois que a gente entende por que os nomes ficam todos estranhos Mal depois, escritos, né? O porquê que o nome ficava mal escrito, pra mim só ficou claro quando eu descobri que, olha, eles vão se tornar Wendigos, porque eles estão... E aí, olha que foda isso, cara, quando a gente para pra pensar, né? Conforme eles vão sendo levados pra noite, eles vão deixando de ter o próprio nome, porque eles deixam de ser quem eles são. Sabe? Eles vão perdendo a humanidade, então você perde o seu nome, você não consegue mais escrever seu próprio nome, né? Você vira um grande risco, assim. Isso é muito legal quando a gente para pra pensar, sabe? Assim, o filme não tá te explicando isso. O filme jogou lá, você interpreta como você quer. Só que da primeira morte que eles têm, que o serial killer vai lá e mata todos eles, até eles, num grupo de 3 pessoas, conseguirem matar o serial killer, eles vão tentando matar de pouquinho em pouquinho, né? Então, primeira cena lá da morte, eles enfiam uma faca, o cara nem sente. Naquela cena final da luta, eles tacam uma cadeira no cara, o cara sente, ele dá uma cambaleada. Então, assim, eles estão mais fortes do que o cara. Não é que o cara ficou fraco, eles ficaram mais fortes, porque eles também aceitaram que, olha, a gente tem que dar um jeito de sair daqui, Então, assim, tá ali, sabe? Tá nos elementos. Eu gosto disso, de que quanto mais eles mergulham na história do lugar e nas regras do lugar, mais coisas que estão submersas da cidade vão pra cima, né? Porque eles estão indo pra baixo, sabe? É muito legal, assim, de pensar. E mais, isso também é muito jogo, porque conforme eles estão jogando, mais experientes eles ficam, mais como se fosse um RPG também, né? Você vai ganhando experiência, vai ganhando nível, e aí vai ganhando poderes, e... Eles, assim, a ideia do jogo, a ideia do filme, ela realmente é boa. Ela não é mal executada, inclusive. Só que faltou um refino pra algumas coisas, assim, ficar mais interessante pra quem não joga videogame de jeito nenhum. Porque, assim, a gente tem essa percepção do level e até a questão de perder a identidade por escrever, você pode até entender isso como assim, cara, você tá perdendo tantas vezes que vai acabar se eu continue, né? É um bom ponto. Então, é uma percepção também de quem joga. Aí, só que assim, e quem não joga? Mas quem não joga e não tem o background que você tem, por exemplo, com literatura, como é que a pessoa vai ficar
não vai entender aquilo. Então, sei lá. E também não precisa explicar falando. Você pode explicar de outras formas, assim, sabe? Sei lá. Você pode até falar, mas não precisa falar o texto inteiro. Ai, estou perdendo minha personalidade, não consigo nem escrever o meu nome. Não, pô, sei lá, vai aos poucos, né? Ia ficar bem bom, hein, Fábio? Ia ficar ótimo. Você consegue fazer isso? Porra, você consegue fazer isso de outros jeitos, né? Eu sei que a gente é engenheiro de obra pronta, né? Quando a gente tá falando de filme. Mas, cara... Mas o filme é divertido. Ele tem ali as camadinhas dele, tem a superfície dele, também é interessante. A cena final da menina... Eu sei que eu não estou jogando pro final, mas eu tô só dando a interpretação de jogo, de momentos de jogo dentro do filme, por exemplo. A cena final, que tem uma goteira e ela tem que botar o café dele na goteira, cara, aquilo é videogame pra caralho. Até a perspectiva que a gente tem dela, assim, sabe? Que é o momento que você vai dar o golpe no boss, no chefe da fase. E sabe o que eu achei interessante? É que eles dão um close na xícara, né? E tem uma faca do lado. E aí eu fiquei pensando assim, será que ela vai pegar a faca, vai fazer alguma coisa? Sabe? Porque eu achei que ela fosse pegar, esconder e usar no outro momento. Aí, de repente, ela começa a pegar a xícara. E eu vi que tava a gotinha caindo ali, mas no momento, assim, eu não saquei. Na hora que ela pegou a xícara, eu não saquei muito bem. Aí eu pensei, será que ela vai jogar a xícara nele? Tipo, o chá quente na cara dele, sei lá. E aí, não, quando ela começou a colocar do ladinho, assim, eu pensei, ele vai explodir. Nossa. Beleza. Mas eu pensei, tipo, cara, isso é muito legal, porque é muito jogo em questão de, será que não é tipo a gente jogando que eu acho que eu vou pegar essa arma e essa arma não funcionou. Então eu acho que eu vou pegar o chá e vou colocar aqui pra ver se explode ele. Então parece ser tentativas de... Essa é a dinâmica desse jogo, inclusive. É um jogo de escolha, né? Você escolhe os caminhos pra construir esses filmes interativos. Ele é um jogo eu interativo achei mesmo. Interessante, porque tava a arma muito próxima ali, sabe? Daí eu olhei assim, eu falei, então se eu estivesse jogando, provavelmente eu pegaria a faca primeiro, veria que não ia dar certo. Então naquele momento ela não podia morrer e voltar, sabe assim? Aí, teoricamente, espiritualmente, ela pegou a arma, morreu e voltou e teve que tentar outra coisa, no caso. Então eu achei interessante. E assim, esse filme, infelizmente, não bombou tanto aqui não bombou nada. Tanto que na sala que a gente foi assistir tava vazio, tinha gente, sei lá, mais 4 pessoas. Mas eu acho que quando esse filme cair num streaming, que provavelmente ele vai cair no Max, ou se cair até numa Netflix, porque ele é da Sony, então a Sony ela não tem o próprio streaming, então ela acaba jogando no Max ou Netflix. Será que Prime pega também? O Prime também pode ser. Mas se cair no Netflix vai ser ótimo, porque ele vai acabar entrando no top ali, cara. Porque acho, sei lá, ele não é de todo mal, mas, cara, eu acho que deveria ter sido visto, assim, sabe? O foda é que o nome também não é atrativo. O nome Until Dawn não é atrativo pra quem não sabe o que é. E o nome A Noite de Terror é genérico. Parece que você tá vendo uma coisa dos anos 90, né? É verdade. Parece Halloween de parque de diversões, né? Noite de Terror do Play Center, Noite de Terror Olha, do se Hobby bem Hari. que esse tipo de título é muito atraente pro público de terror, sim, gente. A gente tem várias sagas de terror e tem esses nomes meio cagados. É verdade. O próprio The Purge é um exemplo desse, né? Uma noite de crime. É verdade, Sabe? se for pensar bem, é verdade. Assim, comercialmente, ele é bem atraente para um público geral, sim. Acho que funciona bem. Podia ser 13 noites de terror. Brincadeira, não, porque são 13 vidas, né? Então, só pra... poderia, mas você bota, sei lá, poderia ser 13 noites de terror, uma história Until Dawn. Pronto. Você não usa o nome Until Dawn como chamariz, porque, mano, vai pegar minha mãe. Minha mãe não assiste filme de terror, mas tá no cinema ali. O que é Until Dawn? Porra, é Until Dawn. Aí a pessoa vai pesquisar no celular o que é Until Dawn, vai cair no jogo. Então, o lance a gente tem Resident Evil, né? Que é baseado no jogo Resident Evil e tal. Talvez o que eles quisessem mesmo é pegar o público do Until Dawn, né? Que a gente não é o público do Until Dawn porque a gente não joga, né? Porque assim, dentro da minha bolha, eu tenho algumas pessoas que jogam e tudo, e mano, eu só via imagem do povo no cinema assistindo Until Dawn. Ah, é? Legal. Mas assim, a minha bolha de jogadores é bem pequena,
entende? Então, sei lá, eu vi 3 pessoas postando que assistiram Until Dawn, pessoas que eu sei que jogam. Aí eu penso, talvez esse filme fosse pra pegar o grande público mais os jogadores, mas acabou pegando só quem joga mesmo. E Sim. talvez quem curte, né, filme de terror e tudo tal. Mas eu acho que era mais pra quem joga mesmo, assim. Acabou indo mais pra quem joga, né? Isso é uma snyderização dos filmes de videogame. Olha, limites, Fábio. Você podia falar palavrão calma também. Ó, um podcast de família, vamos lá. Pô, não é assim também, né, cara? Calma aí. Desliga o dele. Não é? Quem convidou o Fábio? Ó, mas... Eu tava pensando, né, gente? Eu acho que Until Dawn talvez seja o Resident Evil de 2025 mesmo. Porque é isso. Eu acho que o fã do jogo não vai, aquele fã que é mais conservador, né? Que fala, não, eu quero ver realmente uma adaptação que seja fiel. Porque nós temos adaptações, não que elas sejam exatamente fiéis, mas que são muito boas, né? Um exemplo é o The Last of Us, que é um sucesso. E é uma ótima adaptação do jogo. A gente teve o Fallout, que tá pra sair a segunda temporada esse ano, acho que esse ano, se eu não me engano, que é uma excelente adaptação, sabe? Gostei. Muito boa, adorei muito a boa. série também. Também adorei. Então eu acho que o Until Dawn, ele é o que o Resident Evil foi nos anos 2000, que assim, eu quero falar pra essas pessoas o que é esse universo, porque você vai jogar o jogo, você vai jogar o jogo com vários personagens, tal qual tá no filme, e o seu objetivo é sobreviver até amanhecer. E você vai morrendo e você volta. E você morre e você volta. O seu objetivo. Enquanto você não terminar aquilo, claro que, né, não é bem isso, mas, né, a lógica do filme, né, o que tá na narrativa da história é essa. O que eu acho mais complicado do Until Dawn é que pra quem não jogou, quando a gente fala que ele é um filme que você tem que sobreviver à noite pra poder sair de lá, ele é facilmente confundido pelo Dead by Daylight, que é um outro jogo também de terror, mas que não tem nada a ver com Until Dawn, né? Então eu acho que pra quem não jogou, pode ser que você fale e você fala, putz, não, mas você tá, né, falando do filme errado, você tá falando do jogo errado, você tá confundindo, porque a premissa dos dois é bem parecida, né? O Dead by Daylight, você tem que sobreviver até amanhecer pro cara morrer, porque ele morre com a luz do dia, é isso, né? O assassino. E no Until Dawn você tem que sobreviver à noite, porque senão você fica preso nesse looping. Mas eu acho que ele é uma boa porta de entrada para o jogo do Until Dawn, sim. Eu acho que pode funcionar muito bem. Eu acho que os dois vão juntos. Não sei se o tanto de informação que quem assistiu o filme, se depois for jogar o jogo, vai falar assim, nossa, agora melhorou muito. Nossa, agora aprendi muito mais. Não sei se tem tanta coisa assim, entendeu? Né? E só tem um jogo. E isso é meio complicado. Resident Evil tem vários, né? Eles foram lançando outros jogos. O Until Dawn só tem um jogo. Então... E é um jogo antigo, não é um jogo novo, né? Jogo antigo, eu não entendi por que a Sony resolveu fazer um filme do Until Dawn. Porque esse não é ele é um sucesso, né? Ele é um jogo que é bem conhecido, mas é bem conhecido pra quem é gamer. Não é igual o Resident Evil, que já fora da bolha de gamer, a galera já ouviu falar de Resident Evil, né? Tem mas ouviu depois dos filmes, né? Eu acho que antes, viu? Era conhecido, até porque eu não joguei o Resident Evil e eu assisti o filme, sei lá, porque eu queria conhecer. Eu sabia também que... Eu não sabia que era de jogo antes, assim, porque quando lançou era anos 2000, era 2000 e pouquinho? Eu era adolescente. Era 2000 e pouquinho. Então. E aí eu era adolescente, eu achei só que fosse um filme X, assim, sabe? Mas depois eu descobri que era baseado em jogo. Mas assim, se você pegar o filme do Resident Evil e o Until Dawn, eu acho o Until Dawn melhor do que o filme do Resident Evil. Eu não gosto muito, eu acho o Resident Evil bem chato, assim. A gente tem 23 anos de diferença, né? Sim. Para as pessoas, é triste isso, gente, mas 23 anos de diferença entre o primeiro Resident Evil, o Hóspede Maldito, pro Until Dawn Noite de Terror. São 23 anos, e assim, nesses 23 anos, muitas obras foram adaptadas, né? Muitos jogos viraram esses projetos transmídia, e aí acho que a galera aprendeu. Eu acho, Fábio, até aqui é um grande acho mesmo, tá? De tirar de vozes da minha cabeça. Que eles escolheram lançar essa história porque o jogo, ele é muito conhecido, como você disse, então poderia agradar aos fãs, fazer eles assistirem.
Só que é uma forma de você apresentar também o jogo pra quem assistiu o filme. Porque vocês tiveram interesse. A Cal fala, eu quero jogar. Você foi assistir a gameplay. Então, assim, é um atrativo pro jogo. E, além do mais, a gente tá numa época de adaptações de jogos. Então, se você já tem um queridinho, por que você não vai fazer? É lógico que você vai fazer, né? Uhum. E eu achei... Eu gosto, assim, do filme. Eu achei um filme divertido. Mas ele não era nada daquilo que eu esperava. Eu esperava um slasher. Ele, de repente, é um lance todo sobrenatural. Ele ser sobrenatural sem explicação, pra mim, não é um problema. Porque é isso, né? Uhum. Você tem que abraçar o bagulho, cara. Você tá assistindo um negócio onde essas pessoas vão ficar morrendo até elas pararem, até eles conseguirem passar a noite inteira pra poder sair de lá. Tipo, essa é a regra do jogo. Mas eu não esperava que fosse sobrenatural. E isso me pegou demais. Gente, tanto que... E eu acho que fica confuso dentro da narrativa do filme. Porque, por exemplo, a bruxa. Vamos falar um pouquinho da bruxa. Uhum. A bruxa acontece na segunda noite que eles estão lá. Sim. E aí, beleza. Primeiro que eu não tinha entendido que ela era uma bruxa até vocês falarem, tá? Começa por aí. Mas na hora que vocês falaram, eu falei assim... Mas ela fala, né, que a casa da bruxa, né? Ela fala a casa da... Tá escrito na porta, né? Aham. mas assim, eu achei que poderia ser, como eu vi lá escrito realmente, né, a casa da bruxa, o que eu achei? Eu achei que, sei lá, poderia ser, não uma bruxa literalmente, entendeu? Poderia ser uma pessoa isolada que alguém entendi. pichou, sabe? Sim, claro. Tá, verdade. Né? Porque era uma cidade, né? Então eu achei que era isso. Uhum. E de fato é uma bruxa. Só que a bruxa, ela dá a primeira dica pra ela, né? Ela fala, vocês têm que sobreviver à noite, senão vocês vão fazer parte da escuridão. Uhum. E aí, ela incorpora na Clover, certo? Ou ela amaldiçoa a Clover, enfim. Vai da interpretação de cada um. Parece que é verdade. Eu Pra achei mim, que ela incorporou, assim. Achei que pra mim foi meio Evil Dead, assim, sabe? Evil Dead. Que Uhum. tipo... Foi uma incorporação, acho que foi uma passagem ali de poder, assim, sabe? Sim, aham. Tanto que todo mundo morreu e ela tá andando lá com aquela máscara, né? Pra esconder enfim, os rastros, né? Da bruxa, o olho preto e tal, no melhor estilo Supernatural, né? Endemoniado, né? As coisas no rosto. E o bicho vai lá, o serial killer, e atropela ela. Então, eu olhei e falei... Na verdade, aquela personagem, a bruxa estava tentando protegê-la. É verdade. Ou ela estava realmente incorporada nela, porque ela queria passar a noite pra ela sair de lá. Porque ela matou a Clover. Ai, é mesmo. Caramba, que foda. Isso aí passou totalmente, assim, pra mim. Foi só uma cena, pra mim, foi uma cena referência total a Evil Dead. Total, assim. Eu olhei e falei, Evil Dead. Ela tá sendo arrastada, assim, até o jeito que a câmera vai e tal. É legal essas percepções, né? Tipo, eu tenho uma percepção mais cinematográfica do negócio, assim. Porque eu sou o cara que fica caçando easter egg nas coisas. E aí Nossa, sim, o Fábio caça easter egg. Mano, é muito engraçado assistir com o Fábio aqui coisas. Porque ele guarda muita coisa na cabeça. E ele sabe easter egg de tudo. Não, perfeito. Não, mas é de muita coisa. Não, boa sorte pra você com isso, Cal. Mas, se a gente pensar no Until Dawn Noite de Terror, esse filme ele é cheio, não vou dizer easter eggs, porque, né, não tá dentro da própria história, mas ele é cheio de referências de outras obras de terror. Sim, né? bastante. Então, tem o The Devil, tem aquela parte, gente, que eles começam a ver no celular os vídeos, é Mockumentary, é a Bruxa de Blair. Sim. É verdade. Aí você tem o serial killer gigantesco, que claramente, sei lá, é o Jason. Ele usa uma máscara, ele é muito forte. Ele tem uma arma de corte, né? Quem mais que vocês acharam ali de referência de terror? Vocês que são os especialistas de terror. Tem aquela cena final lá, né? Quando ela sai do túmulo ali, quando acabou o filme já, né? Eles conseguiram passar pela noite, que lembra muito Uma Noite Alucinante e A Morte do Demônio. Que é o Evil Dead, né? Que é a capa do Evil Dead, né? Que é o momento que aparece a mãozinha assim, ela sai metadinha, e aí tá bem o pôster de Evil Dead mesmo. A água explodindo, ela lembra vampiros de alguns filmes de terror
pegam, que a gente assistiu, e de repente o vampiro pega um pentelinho de sol e ele explode. É verdade. Lembrou bastante esses momentos. Assim, Lembra mesmo. Essa explosão também acontece, inclusive, em Abigail, né? Em Abigail, é verdade. Mas vem de um filme antigo que a gente tava assistindo. Então, porque em Abigail eles referenciam esse filme antigo, mas aí eu agora não lembro. Eu também não lembro, a gente tava assistindo faz pouco tempo, mas enfim, não vem na cabeça agora. Mas os Wendigos também lembro que, tipo assim, eles têm uma aparência mais humanoide, assim, né? Eles não são aqueles Wendigo que aparecem até em algumas histórias que já meio que viram um monstro e tal. Eles têm uma aparência misturada ali, meio zumbificado, assim, né? Lembra muito Ataque Zumbis, esses filmes de Ataque Zumbi, o momento que tem um monte de Wendigo correndo atrás da galera, assim, é muito filme de zumbi. Tem a menina possuída, né? Eu esqueci o nome da personagem. A Megan. A Megan. Ela é possuída, né, cara? E, tipo, ela fica flutuando e tal. Lembra muito filme... Ela é oriental, então lembra muito filme oriental. É, né? Verdade. Tem bastante referência mesmo aos filmes. E até a jogos, né? Outros jogos dentro do próprio jogo. Assim, de jogo eu não sou muito conhecedor, mas eu sei que tem, assim, que eu já ouvi outras pessoas falando. Tem, e aí a gente pode também embalar esse tópico para pensar como também tem alguns cortes dentro do filme que são muito live action do jogo. Mas muito live action do jogo. Como, por exemplo, a hora que a Meg aponta pra gaveta e eles abrem tem um mapa. Não tem a menor necessidade de ter um mapa ali, gente. Por que tem um mapa? Porque no jogo você precisa de um mapa. É verdade. Né? É verdade. Eles usando o celular como lanterna. Depois já são lanternas. Por quê? Porque filme de terror é escuro e o único recurso que você tem vai ser a luz de uma lanterna ou do seu celular, porque é isso, tem que ter o elemento surpresa do susto. Tem uma cena que já é mais pro final, que é quando a Clover, um pouquinho antes daquela cena que não assusta porque ela é muito óbvia, da luz piscando vermelha, que aí o Wendigo aparece no corredor, vai chegando perto dela, e de repente tem um que tá morto do lado dela, ela levanta, que é um pouco antes dela encontrar a Melanie, né? Ela vai andando e ela abre uma porta que tem um monte de papel no chão, com uma goteira gigantesca, uma mesa. Cara, aquilo é muito cenário que você abre uma porta e você entra, tá tudo destruído, sei lá, vai ter um diário ali que você vai conseguir alguma informação de alguma coisa, né? Esse próprio momento que vocês citaram muito bem, que foi uma grande sacada da Cal, né? Tem uma faca e tem uma caneca, né? E é um momento de você escolher, cara, o que ela vai fazer? O que ela vai pegar, né? Sabe? Então, assim, eu acho que eles foram muito bem sucedidos em equilibrar o que seria um live action do game, vamos colocar assim, né? Que são cenas que são bem enquadramento de cena de jogo. Você quase consegue ver esses personagens eles entrando na casa, sabe? O posicionamento deles, a forma como eles se movem. Cara, é aqueles filminhos do jogo, claramente, né? E fazer essas referências para outros filmes de terror clássico. Então eu acho que, como uma obra audiovisual, que é uma adaptação, Until Dawn fez uma homenagem a várias coisas e funciona muito bem, sabe? Funciona muito, muito bem, assim. Eu fiquei bem satisfeita. Acho que ele pesa a mão no gore? Talvez, né? Para pessoas que são mais sensíveis, eu acho que elas vão ser surpreendidas negativamente, né? Mas isso vem muito do jogo também, né? Porque geralmente esses jogos de terror, eles são de terror muito gore também, né? Explode na cara e acaba sendo um pouco lúdico porque a gente vê um gráfico ali, né? Aí a gente não percebe muito, não. Mas agora, quando você usa personagens reais ali, parece que tudo fica muito mais dramático. Sim, sim. E me incomodou, gente. A gente precisa falar também das coisas que incomodam pra gente fechar. Fora o roteiro, que o Fábio já deixou bem claro que ele tem vários problemas com o roteiro, né? Então, eu só queria fazer uma coisinha rapidinho, posso falar? Claro. Antes da gente... Claro. Esse filme, ele tem bastante referência a terror, porque o diretor é um diretor de filme de terror, né? Ele é o diretor do Lights Out, que é um curta que virou um longa. Ele é diretor de Annabelle 2, que é o melhor Annabelle, né? Mas ele é diretor do Shazam também.
Que aí já... Já não é terror, né? Por isso que ele se dá bem com terror. Exato. Olha, Casamos, quando né? você sabe da história das escolhas do passado não tão distante do cara que fez o Shazam na campanha anti-vax, você descobre que é um filme de terror sim, Cal. É verdade. Ai, é verdade. Verdade. É verdade. Tem isso, né? Porque assim, não podemos nos esquecer, né, daquela palhaçada. Então, Exato. daquele crime contra a humanidade. Acho que também tá na hora da gente começar a dar o nome certo pras coisas. Nessa altura do Isso aí. campeonato. Suas noites aqui são limitadas. Morra muitas vezes nesse lugar e seu tempo vai acabar. Sua única chance de escapar é sobreviver até o amanhecer. E pra gente fechar esse episódio, casal maravilhoso que eu adoro, eu acho que a gente pode trazer umas críticas também, né? O Fábio deixou assim um pouco textual demais. Que ele não gostou muito do roteiro, né? Tá certo, concordo. Poderia ter, talvez ser menos textual. Eu gosto dessa sua fala, Fábio. Eu acho muito boa. Embora ela permita essa interpretação que eu dei, né? De que, é como ela tá processando isso. Talvez se ele não tivesse falado, não ia ficar claro, né? Assim, Sim. isso não ia ficar claro pra mim, né? Eu não ia conseguir fazer esse link. Mas tendo dito isso, tem uma coisa que me incomodou muito nesse filme. Eu acho que realmente é o que me incomodou de verdade, que é o tanto que a personagem da Meg sofre. Ela sofre muito mais do que os outros. Eu não sei se vocês perceberam isso. É verdade. Ela sofre verdade. muito. Porque ninguém jogou ninguém na parede em nenhum momento. E os sofrimentos, eles são, assim, as mortes, elas são bem drásticas, mas elas são rápidas. Com a Meg, tudo acontecia bem vagarosamente. É verdade. Aquela hora que ela que corta vários pedacinhos dela, né? Perna e tal. É bem... Eu também achei com É ela. meio pegou torturante muito, com ela, né? E assim, a desculpa do filme é porque ela é a sensitiva, né? Essa é a desculpa que o filme dá. Mas eu achei realmente, isso aí é um grande problema mesmo. Cara, então aí que tá. O fato dela ser sensitiva, pra mim não justifica o porquê que a personagem tem mortes mais lentas. Me explica o porquê que ela foi possuída lá, e eu achei uma cena muito legal. Que é ela levitando, fazendo a voz de todo mundo e apontando pros quadros. Aquilo eu achei, assim, animal, sabe? Achei muito legal. E falei, ok, a partir daqui tudo é possível, né? Se aparecer o Grinch nesse filme, eu vou ter que aceitar, porque é isso, né? Tudo é possível. Mas eu achei demais, assim, sabe? Parece que ela é a personagem pra ser torturada, sabe? Eu não gostei disso, não, assim. Acho que não. Foi gratuito, né? Foi bem gratuito isso, né? Realmente. É gratuito. Eu também tinha percebido. É gratuito e ela é a única mulher não branca dali, né? Ela é a mulher asiática dali. Então por que fazer isso com a mulher asiática, assim? Não quero, sabe, causar grandes revoluções mentais, nada disso, mas por que ela, né? Não tem um propósito Faz narrativo sentido. também, assim, dentro da própria história. Não gostei, não. E corrigindo lá, eu falei oriental e o certo é asiático, né? Eu falei oriental. Sim. Então eu não gostei. Tem mais alguma coisa que vocês olharam e falaram, ai, nossa, errou a mão? Sim, tem. O objetivo da Clover tem um momento que ele fica completamente esquecido no filme. Tanto que quando ela encontra a irmã dela e ela mata a irmã dela, ela faz uma piada sobre aquilo. Eu falei, carai, por quê, né? Chega uma hora que eu mesmo tinha esquecido também. que eles estavam lá pela irmã, sabe? Sim. Mas assim, o que me incomodou na verdade, é uma coisa que não que me incomoda, mas eu não vejo muito motivo desse filme existir pra quem não joga o jogo. Porque assim, eu realmente, né, eu assisti, fiquei a fim de jogar e tudo, mas eu acredito que minha vontade de jogar é mais pelo fato de querer ver sobre o que é realmente o filme, sabe? Não porque, tipo, The Last of Us, quando a gente assistiu a série, a gente foi lá e jogou, porque eu fiquei muito a fim de jogar, porque, cara, o filme a série foi muito foda e me deu vontade de jogar pela história ser muito foda, sabe? E eu querer viver mais esse momento jogando. Agora, esse filme me deu curiosidade de jogar, não porque o filme é foda nem nada. Ele, inclusive, é um filme bem esquecível, assim, pra mim. Porque eu saí do cinema,
a gente conversou um pouco sobre, mas eu tinha me esquecido completamente da existência desse filme. Eu tinha me esquecido até que a gente tinha assistido no cinema, pra você ter ideia. Na minha cabeça, a gente tinha assistido em casa. E quando a gente tava gravando o podcast, inclusive, o Fábio falou, né? Não, porque no cinema não tinha tanta gente. Eu, no cinema? Tipo, a gente foi no cinema. Então, realmente, o filme é muito esquecível. Então, pra mim, é uma coisa que incomodou, assim, sabe? Porque ele é um filme de jogo e deveria ou dar vontade de jogar em quem não joga. Não sei se a intenção deles era fazer isso pra lançar um 2, por exemplo, sabe? Que já faz um tempo que não lançou. Então, eu realmente não sei, assim, sabe? Mas pra mim, me incomodou o lance do objetivo, né? Ser esquecido no meio do filme e eu mesma ter esquecido desse objetivo. Mas esse filme, ele é bem esquecível mesmo, assim, pra mim, sabe? Tipo, ele passou, eu lembro muito dele por conta da gente ter gravado o podcast. Mas eu acho que vai passar, sei lá, uns 2, 3 meses, vão vir outros filmes e eu vou esquecer do plot dele, assim. Tanto que a gente nem fez esse episódio do Terror Sem Medo sobre ele, né? A gente gravou em outros lugares. Né? Então, e é engraçado, né? O único que a gente não gravou e que a gente foi mais chamado pra fazer. É verdade. Sobre. A gente falou, não vamos gravar não, porque não... Sim. Foi um filme normal. Porque é ruim. Assim, não, assim, a gente achou ok, então. e o termômetro muito nosso é a sala de cinema. Cara, não tinha ninguém, eu falei, mano... Tem filme que a gente faz mesmo sem Mesmo ninguém, assim porque a gente quer gosta, ver. né? A gente gosta, a gente quer ver, a gente quer discutir sobre o filme e tudo. Mas esse filme, assim, foi bem um filme... Foi um filme de TV, sabe? Naipe de filme de TV, assim, que a gente gosta pra caramba e tal. Mas não é um filme que desperta algo, assim, sabe? Mas o que foi interessante é porque agora eu não esqueço tanto do filme, assim, sabe? Porque de verdade, só assistindo ele, eu tinha esquecido completamente. Aí eu fui ver alguns vídeos e tal, eu lembrei do filme que eu tinha assistido. Falei, tá, lembro. É porque ele é um filme, ele realmente é um filme esquecido e ele é um filme confuso. Porque o objetivo da Clover não é resgatar a irmã. Essa é a justificativa pra ela chegar no lugar. O objetivo dela é sobreviver à noite. Ah, é verdade, tem isso. Entendeu? Então, assim, a justificativa pra ela se colocar na situação é ir atrás da irmã. A partir do momento que a gente sabe que a irmã dela é uma Indigo, não tem mais também que ela ficar atrás da irmã dela. Porque assim, né, cara, pra eu ir atrás da minha irmã, eu tenho que sair daqui. Assim, tem isso. Mas o filme... E aí eu acho legal eles não mostrarem. Tanto que a irmã dela depois aparece naquele momento do Indigo, porque ele fala pra ela, eu vou deixar você ver a sua irmã. Que ela tá aqui comigo. Então, pra mostrar que assim, olha, realmente, todo mundo que fica aqui faz parte da noite. E fazer parte da noite vocês vão se transformar nessas criaturas. Então, assim, é a informação que o filme tava jogando pra gente sobre como que as coisas acontecem naquele universo. No final, ela matar a irmã, ela virar e falar, eu vou sair daqui porque realmente não tem como eu salvar você. Entendeu? Porque ela sabe que a irmã dela existe mais. Então, assim, tá no filme. O que eu acho que ferra é que acontece tudo aquilo... E aí eu acho legal, né? E até assim, é paia, gente. Pra quem conhece histórias, tá prestando atenção e tá acostumado com histórias de terror, quando... Uma coisa que eu gosto, tá? Do terror as regras são muito claras. E eu assisti recentemente a franquia toda de Jogos Mortais, né? E eu adoro, porque é isso. O que você tem que fazer? Você só tem que ficar comigo enquanto a gente termina essa conversa. É só isso, é uma regra. Você tem que soltar tal coisa, entendeu? Então assim, são regras muito claras que se você fizer A, você vai chegar no ponto B. O que o Dr. Hill fala pra eles vocês podem sair daqui. Pra isso, vocês têm que fazer duas coisas. Ultrapassar a noite, vencer a noite, né? Literalmente a noite, o tempo passar. E 2, tem que ter uma morte. Essas são as duas regras. E eles estão em 5. Então, naquele momento do filme, te coloca uma coisa de um dos 5 vai ter que morrer. E essa sacada dela matar o Dr. Hill é muito legal. Porque a partir do momento que ela vai atrás dele, você fala, ela vai matar ele. E aí eu acho que o filme ele é muito feliz porque você acabou de descobrir que a Meg tá viva. Porque até então a gente não sabia que a Meg tava viva ou não. Então assim, gostei do time, achei legal. Só que eles saem de lá, amanhece... A gente ouve os bichos lá, tudo se calando embaixo da terra. Um deles tá no carro. A gente não sabe como que aquela galera saiu de dentro daquela casa pra conseguir puxar aquelas minas do chão. Eles só estão lá fora. Né?
Entendeu? E eles entram no carro como se nada acontecesse e a gente não tem ideia do que aconteceu com eles depois. Então, assim, é realmente uma estrutura de filme de terror dos anos 90, entendeu? Não tem uma conversa depois, tipo, sobrevivi. Você não... Sei lá, eu acho que o Pânico, ele mudou um pouco isso, que é a Sidney sobrevive no final e aí você vê ela ainda conversando com o policial enquanto, sei lá, o corpo de alguém tá sendo passado no fim. Porque dá uma sensação de continuidade após tudo aquilo. Entendeu? Filmes onde a vítima, né, acaba com o perigo, vence o inimigo, mata o serial killer, seja lá o que for, e acaba ali, é isso, assim. A gente fica sem noção. Então a história é só sobre aquilo, sobre aquela sobrevivência. E esse filme é literalmente isso, né? Ele sai de lá, amanheceu, poderia se acabar. Se eles falassem assim, é isso. E aí eles poderiam estar na grama ainda e falar assim, acabou. Só isso. Eles não iam pro carro. E aí cortava a cena e mostrasse as televisões lá com o início do jogo, já seria um outro filme. Entendeu? Porque é isso, é como a gente encerra a história também, que faz ela ficar marcante ou não. Porque eles foram tudo embora como se nada tivesse acontecido, então, sabe? Pois é. Então, ficou Verdade. esquisito. Ficou muito estranho. Então, acho que é isso também que dá essa sensação meio estranha. Tal qual o filme começa, e eu acho que o começo dele é muito bom, porque ele começa com ela sendo arrastada e ela falando, eu não aguento mais morrer, por favor, me mate, e ele mata ela. E isso encaixa com o filme a partir do momento que a gente acompanhou 4 mortes. A gente tá indo pra quinta noite. Na verdade, já se passaram 13, e a gente não vê. Eles não sabem também naquele momento. Aí que eles vão se tocando, né, do que eles estão começando a esquecer das coisas, que eles estão se acostumando, que eles estão se perdendo, mas a gente não viu. E aí começa, né, naquela ampulheta, e é uma cena linda, inclusive, né? Sim. Tá lá a ampulheta e o carro correndo meio... Cara, aquela cena é maravilhosa. Aquela cena é lindíssima. E ainda bem que eles deram uma maneirada também na quantidade de vezes que aquela ampulheta aparece, né? Porque encheu o saco. Nossa, é verdade. Mas é porque é o logo do jogo, né? E é verdade. Eu gostei bastante do início do filme, porque o início do filme é tenso, sabe? Mostrar já a morte, como que ia rolar e tudo. Eu não sei o que eu tava esperando do filme, assim, sabe? Eu tava... Tanto é que eu confesso, assim... Ah, não, na verdade eu sabia que era de jogo, né? A gente já tinha conversado sobre, né? Não lembro. Então, mas aí eu não sabia nada do jogo. Então, assim, eu fui meio que sem expectativa, assim, sabe? Eu acho que a gente assistiu, né, o trailer. A gente assistiu o trailer pro episódio do né? trailer. Então, daí eu lembro da gente ter assistido, mas o trailer também não tava na minha cabeça, nem nada. Então, eu fui sem expectativa nenhuma pro filme, sabe? Zero. Então, eu me surpreendi bastante nesse início. Tanto o início né, nome do filme e tudo, mas também esse começo em que eles vão pra jornada até esse local de Until Dawn aí, né? Muito bem. Então é um filme que é recomendável, porém não esperem que seja uma coisa muito maravilhosa, né? Ah, sim. Exatamente. Ele não é um filme ruim, realmente, Uma assim, diversão, sabe? pipoca. É muito gostoso de assistir. Ele não é ruim nem nada e tal. Ele é gostosinho, tudo, mas assim, eu confesso que é um filme esquecível, assim, sabe? Ele é o que uma galera do nosso meio de terror costuma falar, que a gente até não usa muito esse termo, mas amigos nossos usam, que ele é um terror de shopping. É isso. Terror de shopping é uma boa expressão. É um filme pipoca. Logo, logo, a hora que cair na Globo vai ser um grande sucesso, né? É isso. É um filme pra TV. Né? Muito bom, meus queridos. Olha, muito obrigada por terem aceitado o meu convite, por terem tido a atenção, o carinho, a consideração e a dedicação de falar desse filme pela 3ª vez, porque eu acho que vocês já estão cansados, já saturou, já deu, né? Imagina. Imagina! Okay. Se chamarem a gente também, a gente vai. Pode chamar. Mas é legal, né, falar sobre as mesmas coisas várias vezes, porque a gente vai pegando interpretações diferentes das pessoas. Isso é muito bacana, né? A gente teve visões diferentes aqui gravando com você. Sim. Olha aí, que Até legal. das outras vezes também, né? Sim. Cada um teve uma opinião diferente, né? Verdade. Então isso que é gostoso. Ainda mais num filme que a gente não tá tão assim, né, e tal. Então é muito mais legal. Maravilha, fico muito feliz. Eu faço Perdidos na Estante pra isso, porque eu acho que ele é um espaço pra gente assistir um filme bacana, uma série, jogar um jogo, ler um livro e ter a nossa interpretação pessoal sobre aquilo, sabe? Recentemente eu lancei um episódio sobre o filme O Macaco com a Amanda, e a Amanda não gostou do filme, né, por causa da pegada gore e tal. Ele é um terrir, né? Ela não curte muito. E aí, durante a minha análise, eu tava falando pra ela que, pra mim, ele retratava muito
uma visão do protagonista de como que ele tava vivenciando o luto da mãe dele por ele ser uma criança e projetando tudo aquilo que tava acontecendo no brinquedo, né? E eu olhei e falei assim, cara, esse filme passa muito isso. E aí, isso não foi pro episódio, né? Porque essa informação eu descobri depois. Quando eu fui pesquisar sobre o filme, eu vi uma entrevista que o diretor falou que ele perdeu a mãe muito jovem e pra ele foi muito difícil, né, processar a morte da mãe dele. E a forma como ele relatava as mortes no macaco, que eram muito escalafobéticas, por falta de uma expressão melhor, né, era justamente porque era como ele tava entendendo a morte da mãe dele quando ele era uma criança. E eu olhei e falei assim, ok, realmente, assim, se era isso que se foi seu ponto de partida, pra mim funcionou muito bem. Você conseguiu me transmitir isso dentro da sua obra, então parabéns, né? Sim. Ai, legal. A morte dos pais do diretor, né? Porque ele é filho do protagonista do Psicose. Isso. E o pai dele morreu de uma doença, não lembro do que. E a mãe dele morreu no 11 de setembro. Então, por isso que ele ficou horrorizado desse jeito. Com a morte. Caramba. E são duas mortes que, enfim, a morte em si, ela nunca é fácil. E ele fala que realmente, no decorrer da vida dele, se deparou com várias experiências também de morte que eram muito absurdas. Sim. E realmente, né, o próprio 11 de setembro é uma coisa absurda, assim, tipo, assim, se fosse ficção de falar, exagerou, né, então... É, verdade. Enfim, é isso, assim. E eu fico muito feliz que vocês tenham vindo aqui no Perdidos na Estante, muito obrigada. Deixem aí as suas redes sociais, o nome do seu podcast de novo, que é pra galera que daqui do Perdidos também poder ir lá conhecer o podcast de vocês e acompanhá-los nas redes sociais. Pô, eu vou agradecer de coração. Gostei muito de participar. É muito legal. Eu gosto muito de falar de filme de terror. Me chame mais vezes. Chamarei. E você também vai estar no nosso podcast em breve de novo. A gente vai ver uma pautinha pra te chamar. Irei. Por favor. Pô, de novo, muito obrigado pelo convite. Obrigado por receber a gente aqui. Foi muito, muito bom mesmo. É muito legal. Um papo muito calmo, né? A gente não sai estressado do podcast. Cara, a dor, ela traz uma calma, né? A gente não sai ansiosão. Caraca, vamos dormir. Obrigada. A gente está em todas as redes sociais que importam, ou seja, estamos no TikTok, no Instagram, no Threads, tudo como Terror Sem Medo 13, tudo junto e 13 numeral. A gente tá no YouTube também, né? No YouTube também, exatamente. E no Spotify, você pode ouvir a gente, qualquer agregador de podcast. E se você quiser ouvir a gente lá, a gente vai ficar muito feliz de saber que você tá lá, deixe seu comentário, dá 5 estrelinhas, que a gente gosta bastante de 5 estrelinhas, a gente sempre fica feliz. E é isso. Perfeito, Cal. Obrigada por ter vindo de novo. Eu que agradeço, eu tô muito animada por estar aqui de novo. E é aquilo, é só chamar que a gente vem, viu? Exatamente. Mesmo que for pra falar da mesma coisa pela terceira vez, entende? Aprendi uma lição. Mesmo que seja. Se tiver que a gente escolher algum filme, a gente escolhe pra vir aqui. Então, assim, a gente faz qualquer coisa pra estar aqui. É muito bom estar com você, assim, né? Conversando, tudo, né? Porque a gente é amiga faz tempo, né? Então, é muito gostoso. É meio que um reencontro aqui, né? Fazer essas gravações. Então, pra gente é gratificante. A Domênica é uma inspiração como profissional de podcast pra gente. Sim, exatamente. Muito. É isso aí. Vocês são dois queridos. Muito obrigada. Tô muito feliz com esse episódio. Ouvintes, conheçam o podcast Terror Sem Medo. Se você gosta de terror, eles falam sobre vários filmes. Não é só sobre filme que tem gore. Tem outros tipos de terror também. E é a especialidade deles. Então, se você gosta, vai lá. E se você for lá, saindo daqui do Perdidos, deixar um comentário falando, vindo Perdidos. Que aí eles vão ficar felizes e eu vou ficar muito feliz também. É isso. O Perdidos na Estante também tem um Instagram, que é o Perdidos na Estante Pod. E também tem um Blue Sky, que é o Perdidos na Estante. Fica à vontade para seguir a gente, para acompanhar. Lá no Instagram eu também coloco cortes dos episódios com momentos e aí tem cenas. Então é bem legal de vocês acompanharem, interagirem, darem curtidinhas, compartilharem, deixarem comentários. Fico muito feliz quando eu sei que você que tá aí do outro lado é uma pessoa de verdade, porque você deixa uma interação
como as plataformas gostam de chamar, né? Deixa um comentário, deixa um carinho, porque o podcast existe para você que tá aí do outro lado. Então, não se acanhe, não seja tão tímida, tão tímido, pode deixar um recadinho lá, nem que seja só um eu ouvi e gostei. Eu já vou ganhar meu dia, a equipe já vai ganhar o dia e já vai ser muito bom. Se você quiser me acompanhar também no Blue Sky, eu tô lá em domenicamendes.com e no Instagram em domenica.mendes. Semana que vem, o Perdidos na Estante volta com um novo tema. Até lá, uma ótima semana, se hidrate e descanse bem. Um beijo e obrigada pela companhia. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Domênica Mendes, Cal Cruz e Fábio Franzoni. A pauta e produção são de Domênica Mendes. O assistente foi narrado por Leonardo Tremesquim. A edição desse episódio é do Ace Barros. A narradora da vinheta é a Jo Bonner e a montagem da vinheta é da Isso Aí Design. Neste episódio foram narradas falas do filme Until Dawn, Noite de Terror, de 2025. Mas eu tenho certeza de que tudo isso é só uma historinha.